O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, estamos hoje celebrando a memória dos mártires coreanos, homens e mulheres que deram suas vidas pelo Evangelho na Península Coreana, no Oriente. Homens, padres, leigos, que não tiveram medo de derramar o seu sangue pelo Evangelho. E nós estamos num momento, eu diria, global. Estamos num momento que nos antecede aqui a festa de São Miguel. Estamos num momento em que somos chamados, pelas circunstâncias da vida que vemos hoje, nesse mundo, que cada vez mais se afasta de Deus, que cada vez mais se perde as suas próprias referências, somos chamados a olharmos para o Evangelho e darmos a nossa vida ao Senhor e pelo Senhor. Não termos medo de nos entregarmos a Ele. Não termos medo de dar o nosso coração, nossa mente, nossa alma ao Senhor. E eu creio que o próprio Jesus, hoje, nessas 3 leituras, nos dá pistas concretas e claras de como fazermos isso. Por exemplo, vamos começar pelo Evangelho. Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. Quando a mãe e os irmãos de Jesus, os dito irmãos de Jesus, porque a gente vê a tradução em português dizendo irmãos, mas a tradução original não é bem irmãos. Não se referiria apenas a irmãos, filhos de um mesmo pai, de uma mesma mãe, mas aqueles irmãos que seriam primos irmãos, que dentro de um conceito de família tradicional, patriarcal, os primos irmãos, por isso até o nome, primos irmãos, são considerados irmãos. Diante daquele contexto do Evangelho, em que Nossa Senhora e os parentes de Jesus vão até lá, ou estão lá diante dele, e não conseguem chegar a perto da multidão, é muito interessante que as pessoas que estão ali usam a mãe e os parentes de Jesus para chegarem perto de Jesus. Olha, peraí, a mãe dele está aqui, peraí, os irmãos, a família está aqui. E Jesus, percebendo dessa artimanha, dessa malandragem, ele faz o quê? Ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, o primeiro passo para darmos nossa vida, para entregarmos nossa vida a Deus, é esse: ouvir a palavra de Deus, mas pô-la em prática.
Essa é a diferença. O demônio, ele conhece a palavra, ele cita a palavra. Mas o problema é que ele não a põe em prática. Essa é a questão. Ouvir a palavra, conhecer a palavra, amar a palavra, mas, sobretudo, pô-la em prática. Em viver aquilo que Jesus viveu. Sofrer aquilo que Jesus sofreu. Nós não estamos acostumados a viver fora da nossa zona de conforto. Nós acabamos nos tornando, como que nos tornando reféns, prisioneiros da nossa zona de conforto. E a gente fica acomodado de tal maneira que qualquer coisa que cogita nos tirarmos da nossa zona de conforto nos amedronta, nos insegura, nos torna, nos fragiliza, quando, na verdade, somos chamados, como que diariamente, a sair da nossa zona de conforto, sair do nosso comodismo, sabermos lidar, sabe, na vida com o movimento. Eu gosto muito de usar um exemplo de movimento. Que movimento seria esse, Padre João? Já que eu faço tanta coisa, uma pessoa que me movimenta. Não, eu gosto de dizer que o movimento aqui é como a onda do mar. O movimento de ir para frente, voltar para trás, ir para frente, voltar para trás. Muitas pessoas hoje não querem se movimentar, querem ficar parados. E água parada, já dizia o ditado, apodrece. Ou muita gente só quer andar para frente, não sabendo que para andar para frente, às vezes também tem que andar para trás. Para que a onda do mar avance na areia da praia, ela precisa ter um bom recuo. E quanto maior é o recuo, mais ela avança. E às vezes a gente não está muito acostumado a recuar. A gente não está acostumado a ter que se posicionar. E eu não estou falando isso no campo político, não, no campo social, não. Às vezes eu falo isso dentro de casa. Se posicionar. Termos que realmente dizermos, olha, é assim, vamos sofrer, vamos passar, mas isso, claro, obviamente, essa dificuldade vai passar, mas é abraçar a dificuldade, foi o que os mártires coreanos fizeram. Por isso eu estou aqui hoje de vermelho. E depois, além de ouvir a palavra de Deus, a pôr em prática, o Salmo de hoje, o Salmo 118, no seu refrão, nos fala: guiai-me, Senhor, no caminho dos vossos preceitos. Então é clamar, rezar, ouvir a palavra, pôr em prática. Então, rezar para que o Senhor nos guie no caminho dos vossos preceitos. Feliz o homem sem pecado e em seu caminho. E que na lei do Senhor vai progredindo. Progredir na lei do Senhor. Rezar também para progredirmos na lei do Senhor. E progredir aqui não é uma progressão apenas intelectual, é uma progressão na prática, é um aprofundamento na lei do Senhor, é uma personificação da lei do Senhor. Isso é um ponto muito importante. E aí vem a primeira leitura dos Provérbios. O coração do rei nas mãos do Senhor. Coloca seu coração nas mãos do Senhor. Coloca
teu coração nas mãos do Senhor. O evangelho do domingo terminava dizendo que não podeis servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. E hoje a primeira leitura começa dizendo o coração do rei nas mãos do Senhor. Olha, eu acompanhei ontem, vocês acompanharam todo aquele extensos, quase 10 dias, ou mais de 10 dias de funerais da rainha da Inglaterra. E uma coisa a gente não pode negar, nesses seus 70 anos de reinado, ela foi uma mulher que se colocava nas mãos do Senhor. Ela personificou não só a estabilidade, mas os deveres de Estado a qual ela foi preparada desde criança, ou pelo menos parte, porque ela muito provavelmente não deveria ter sido a rainha se o tio dela não tivesse renunciado. Mas a partir daquele momento em que ela viu que iria pesar sobre ela aquela coroa que foi colocada sobre o seu caixão, ela personificou. E a gente pensa que é glamouroso, que é fácil ter uma vida toda voltada a horários, a dever. Não é, não. E eu digo para vocês, ela, e um dos segredos da sua longevidade, e com aquela família complicada que ela tem, é porque não mostra, né? Ela, mesmo assim, colocou o seu coração nas mãos do Senhor. É como a água corrente. E olha que eu dava o exemplo da água. Ele o dirige para onde quer. O homem pensa que o seu caminho é sempre reto, mas é o Senhor quem sonda os corações. Praticar a justiça e o direito, mais uma condição para fazermos a diferença nesse mundo. Praticar a justiça e o direito. É mais agradável ao Senhor do que os sacrifícios. Olhar arrogante e coração orgulhoso, a lâmpada dos malvados não é senão o pecado. Cuidado, para não nos deixarmos levar pela lâmpada dos malvados, não nos perdermos no olhar arrogante e coração orgulhoso. Quantas pessoas que se sentaram nesses bancos aqui se perderam? Eu posso me perder com um coração orgulhoso e um olhar arrogante. Como diz a palavra, os projetos do homem aplicado produzem abundância, mas todos os apressados só alcançam indigência. Então, mais uma condição aqui. Não sermos apressados, não sermos ansiosos. Eu falo que o mal do século XXI é a ansiedade. A ansiedade é pressa. Quantas e quantas vezes eu fui dominado, eu fui prostrado pela minha ansiedade. Mas eu tenho buscado ajuda, inclusive profissional, para corrigir, curar essa minha ansiedade. Obviamente, a ajuda espiritual e profissional. Porque o coração que não é apressado é o coração que é provado na paciência, é o que vai produzir em abundância. E eu mesmo, Janete, todos nós aqui somos provados e tentados na ansiedade, na pressa. Aliás, né, Janete, qual é a palavra que a gente está sendo provado, né? Está sendo aqui na paciência esse ano, a expressão? Estamos sendo burilados na paciência. Oi? Estamos sendo... O lema aqui esse ano é esse, sermos burilados na paciência.
Enquanto o mundo sofre de ansiedade, de pressa, o Senhor aqui quer nos burilar, né, na paciência. Na paciência. Aí ele continua falando aqui. Os projetos do homem, aí ele fala aqui, tesouros adquiridos com língua mentirosa são ilusão passageira dos que procuram a morte. A alma do malvado deseja o mal. Ele olha sem piedade para o seu próximo. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil. Palavras fortes. Quando se castiga o zombador, aprende o imbecil. E quando o sábio é instruído, ele adquire mais saber. O sábio, que não, tecnicamente não precisaria de instrução, quando ele é ainda mais instruído, ele adquire mais saber. O justo observa a casa do ímpio e leva os ímpios à desgraça. Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre, também há de exclamar, mas não será ouvido. Eu acho que está muito claro o que o Senhor está nos dizendo hoje. O segredo para alcançarmos a coroa imperecível. Aliás, muito bonita a expressão, né, que eu ouvi ontem no enterro da rainha. Nós estamos guardando uma coroa perecível, que, aliás, um perecível maravilhoso, com não sei quantos quilos de diamante. Ela troca aquela coroa perecível por uma coroa imperecível, a coroa da glória do Senhor. Essa não se tem valor, não se pode medir aos olhos dos homens. E que o Senhor nos dê essa força, essa fé, essa coragem para enfrentarmos no dia a dia os nossos maiores desafios, internos e externos. Que possamos ser burilados na paciência pelo Espírito Santo, para sermos canais da graça e receptores da força do Espírito. Para isso, possamos nos permitir sermos transformados, mudados, educados por Ele.